Alunos. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Ai, bom dia. Eu entrei uns minutos antes, depois falei, nossa, não está na hora. Aí saí, ô doideira, a professora já fica doida logo no comecinho da manhã. Ai, ai, vocês estão bem? Sim. Peraí que caiu tudo da minha mesa. Ai, ai, ai. Só um instantinho, pessoal. Aê. Ai, a apostila está aberta, vamos abrir na página 103, onde vamos olhar novamente o emprego da vírgula, né? Casos em que não se usa vírgula. Tem lá na página 103 que a gente vai começar e trabalhar neste tempo de aula. Agora, meus amores, eu bem assim, deixa eu ver quantos temos aqui, fazendo a chamada. Não dá para eu ver, na verdade, não. Mas, com a graça de Deus, eu vejo assim, né? Nós temos uns colaboradores, eu vou só jogar uma reflexão. Cuidado com os alunos que acham que está na frente... Bom dia, Thales. O pai ou a mãe pensar que está estudando, está aqui para ganhar presença e está bem jogando, tá? Cuidado com o jogo na hora da aula. Cuidado. Isso vai refletir nas notas. Caraca, que medo. Isso aí é para refletir. Ó, não é para dizer nada, nada. É só para vocês escutarem e refletirem. O horário de aula não é o horário de ficar jogando aí no celular e dizer só que está presente na frente do computador e eu dando presença aqui. Cuidado. Pensem um pouquinho mais em vocês e nos pais de vocês, tá? Pensem também nos pais de vocês, achando que vocês estão aí estudando e, na verdade, estão jogando. Muito cuidado, tá? É só uma reflexão, porque eu sei que isso aconteceu no primeiro tempo de aula, tá bom? Então, vamos lá. Isso não serve para todos, serve para um, para dois, mas eu tenho que falar aqui para vocês ficarem em alerta, não levar a sério. E como eu disse na primeira ano, estou preocupada, tá? Estou preocupada. Vamos lá. Página 103, então, no uso, casos em que não se usa vírgula, nós temos alguns casos para poder, tem que entender, tem que, vamos dizer assim, mais entender, mas vai ter que memorizar também, porque na hora de empregar você vai ter que saber quando que emprega, onde você vai colocar vírgula, por que que você colocou a vírgula ali e por que que não colocou a vírgula. Oi. Essa matéria vai até ajudar em redação, né? Que agora a gente vai entrar em redação. Eu ia falar exatamente isso, Yuri. Tudo que a gente aprende na parte gramatical, no português, é fundamental para poder você aplicar na escrita. E a escrita, quando você vai fazer uma produção textual, é essencial você conhecer essas regrinhas, né? Essencial. É igual quando a gente vê nos elementos coesivos, que eu já falei para vocês, na coesão, onde tem alguns termos que ajudam, como os pronomes, para evitar repetição, eu posso substituir por pronome, eu posso colocar uma conjunção na minha produção, advérbios, são elementos que ajudam na hora de redigir um texto, onde a gente conversou sobre isso na aula de redação, a importância que é, tá? Então, olha bem, casos em que não se usa vírgula. Tem alguém com o áudio ligado aí, eu estou escutando algumas vozes. Deve estar conversando com alguém próximo a você aí, então desligue, tá bom? Página 102. Aí. Aí, 103, perdão. Aí, casos em que não se usa vírgula. Veja nos exemplos a seguir diferentes casos em que não há vírgula, separando os termos que se ligam entre si, sintática e semanticamente. Então, primeiro pontinho, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, nunca. Então, olha aqui um exemplo. O homem e o peixinho passeiam pelas ruas, ambos com sorrisos nos rostos. Quem passeia pelas ruas
O o homem e o sujeito é peixinho. o homem e o O peixinho. homem e o peixinho. Aí, então, não põe Eu tinha vírgula, destacado também passeio. porque faz parte do predicado que não se usa vírgula entre o sujeito e ali, no caso, passeio é que começa o predicado, ali no verbo. O homem e o peixinho é o sujeito, então não se usa vírgula entre o sujeito e, no caso, ali é o verbo passeiam que está iniciando o predicado verbal, ok? Daniel Campbell entrando. Segundo caso em que não se usa vírgula. Não se separa por vírgula o verbo traz de seu objeto direto, que são os pedidos. Olha bem, o garçom traz os pedidos. Então, quem traz os pedidos? O garçom, sujeito. Traz os pedidos. Entre o verbo ali, no caso, e o objeto direto, isso aí é bem simples, não é? Porque a gente já sabe que realmente não tem como colocar uma vírgula ali. Mas se acontecer, você vai precisar justificar para mim. Então, você tem que saber a justificativa. Por que que ali, no caso, não tem a vírgula, certo? Então, agora o terceiro caso, olha, o nome... Tia, se eu cair é porque a minha internet tá ruim, tá? Tá bom, princesa, tá joia. O terceiro Ô, pontinho. tia, Oi. não esquece, depois fala. O terceiro pontinho, não se usa vírgula entre o advérbio perto e o seu complemento, que é de sua maleta. Então, vamos ver aqui. O homem senta onde? Perto. Onde que ele senta? Perto, e é o complemento ali, no caso de sua maleta. Tudo isso aí é uma locução, né? Locução verbal. Senta onde? Perto de sua maleta. Na beira do pia. Então, não tem ali no caso, Carolina, peraí, não tem no caso a vírgula entre o advérbio e o complemento, que é da sua maleta, ok? E o último, nome e adjunto adnominal. Depois pega um vidrinho de remédio e passa no pequeno amigo. Bem simples as explicações aí. Não se usa o vidrinho. Quem que pega um vidrinho? Alguém. Pega o quê? Um vidrinho de remédio. É um objeto direto. Vidrinho é um núcleo do objeto, então não se usa vírgula aí entre, no caso, o núcleo, que é o vidrinho, que é o substantivo, e o adjunto adnominal desse objeto, que é de remédio, né? De remédio é o adjunto adnominal. Então, não tem vírgula aí entre esses dois termos. E passa em que? Em quem? No pequeno amigo, que é um objeto indireto. Então, amigo é o núcleo, que é o substantivo, e pequeno é o adjunto adnominal. Então, não se usa vírgula entre o nome, que é o núcleo, ou seja, o substantivo, e o adjunto adnominal. Então, esses 4 pontinhos são bem simples para ter um entendimento que não se usa vírgula. Vamos virar a página. Aqui basta uma leitura, porque está bem explicadinho. Aí, peraí, só um instantinho. O caso em que se usa a vírgula. Peraí. Aí, depois de observar essas primeiras regras tão importantes, agora você vai conhecer os casos em que a gramática indica que a vírgula deve ser usada. No período simples, emprega-se vírgula nos seguintes casos. Então, agora vamos ver o emprego da vírgula. Isso aqui tem que ter mais cuidado, tá? Embora alguns casos já são bem fáceis de entendimento, outros tem que prestar mais atenção. Sala de espera. Professora, eu vou ter que fazer um negócio rapidinho, eu volto daqui uns 5 minutos, tá? Tá bom, meu amor. Não demora, hein? Não pode perder aula, não, porque aqui é conteúdo novo. Vamos lá. Professora, Oi. a Amanda pediu para avisar para as professoras que ela tá com febre, por isso que ela não tá vindo às aulas. Quem? Amanda. Amanda. Ai, meu Deus. Vamos rezar para a Amanda ficar bem, né? Que nada grave aconteça com a colega de vocês. Nós temos lá no 6º ano
a Marina, que ficou internada, mas dela foi infecção urinária, mas já está em casa e bem. Então, agora nós vamos pensar na Amanda, né? Depois vocês me deem notícia dela, tá? Vê se eu chamo ela no privado depois e vejo como é que ela está. Mando uma mensagem depois. Vamos lá. O primeiro pontinho, em caso em que se usa vírgula, para separar elementos repetidos, ou que fazem parte de uma enumeração de termos que exercem a mesma função sintática. Por exemplo, olha só. As cartas de Joana valiam 3, 3, 3 e 5 pontos. Então, olha lá, palavras repetidas que têm a mesma classificação, né? Ali, no caso, 3, 3, 3, na classificação gramatical, elas são aqui numerais, né? Agora, olha o outro. O peixinho era pequeno, azul, esperto, brilhante. Então, nós temos uma enumeração com a mesma classe, no caso, classe gramatical, a função sintática é predicativo do sujeito. Olha lá o verbo ser. Então, temos tudo isso aí como predicativo do sujeito. E mesmo a classe gramatical, eles são todos adjetivos. Se a gente for analisar semanticamente, morfossintática, né? Gramatical e a sintaxe. Então, repetindo, com elementos repetidos, ou que fazem parte de uma mesma função, elas são separadas, essas palavras são separadas por vírgula. Tá? Segundo pontinho, para separar o aposto. Ah, vocês já viram aposto e vocativo. Então, tem 2 pontinhos aí relacionados a este conteúdo. Para separar o aposto, usa-se a vírgula. Aposto é aquela palavra ou expressão que explica, que enumera, né? Que exemplifica, etc. Que identifica. Então, Mário Quintana, meu poeta favorito, né? Mário Quintana, grande autor brasileiro, era chamado de poeta das coisas simples. Eu falei isso para vocês. Então, grande autor brasileiro é o aposto, então o aposto tem que vir entre vírgulas. Então, se eu coloco lá no exercício, ou que daqui a pouquinho vocês vão exercitar, tem lá, usa a vírgula, empregue a vírgula corretamente. Então, entre nesse termo aí e justifique. Aí você vai colocar a vírgula nesse termo explicativo e vai dizer, usa-se vírgula porque é um aposto. Todo o aposto é separado por vírgula. Aí vai uma dessas 2 respostas, tá? Outro, para isolar o vocativo. Sabemos que vocativo, olha a explicação aí, é o termo utilizado para chamar, dirigir-se diretamente a uma outra pessoa. O vocativo pode vir no início da frase, pode vir no final da frase, às vezes até no meio da frase, né? Dependendo. Aquele homem estava pescando Maria, Maria. Ou então, Maria, aquele homem estava pescando. Se inverter aí também já vai perceber que é um vocativo. Sem a vírgula ficaria muito estranho. Oi? Sem a vírgula ficaria muito estranho. Exatamente. E olha o outro caso. Para separar o predicativo, olha, vocês já sabem o que é predicativo. Predicativo, ele é encontrado no predicado nominal. No predicado nominal tem que ter verbo de ligação. E o predicativo é aquela palavra que faz ligação com o sujeito, porque vocês só aprenderam o predicativo do sujeito. Mas futuramente vocês vão aprender que tem predicativo do objeto também. Mas por enquanto é só do sujeito. Então vamos lá. Para separar, por isso que nem fala que predicativo que é, só fala para separar o predicativo quando este estiver deslocado no período, seja no início ou entre 2 termos que se ligam sintaticamente. Exemplo, olhem lá. Felizes, os amigos caminhavam pelas ruas. Né? Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal. Os amigos caminhavam e estavam felizes. Vocês já aprenderam o predicado verbo nominal. A gente só precisa voltar nesse conteúdo para lembrar, né? Mas felizes aí é um predicativo e ele está aqui no início. Olha bem, está deslocado, né? Vamos dizer assim. Então, felizes, vírgula, os amigos caminhavam pelas ruas.
ele está em uma vírgula, porque eu vou justificar assim, porque é predicativo apresentando deslocado no período. Por isso que tem que estudar, porque tem que saber a justificativa. Não basta apenas colocar a vírgula, vai ter que saber justificar. Olha quando ele aparece também deslocado ali meio que entre dois termos. Os amigos felizes caminhavam pelas ruas. Então, felizes aí é o predicativo do sujeito, portanto, precisa vir entre vírgulas. E o final, último pontinho. Em geral, para separar o adjunto adverbial. Então, tem lá o predicativo deslocado e o adjunto adverbial quando este estiver deslocado no período, seja no início ou intercalando termos que se ligam sintaticamente. É igualzinho ao predicativo, né? A diferença é que um é predicativo, o outro é adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquele que tem como classe gramatical um advérbio ou uma locução adverbial, ok? Então, vamos lá, olha o exemplo. Naquele dia ensolarado, o peixinho parecia triste. Naquele dia ensolarado é um adjunto adverbial quando, né? De tempo. Então, ele precisa ser colocado vírgula nesse termo. Ou ele no meio, olha, o peixinho naquele dia ensolarado parecia triste. Então, como tem um adjunto adverbial, ele vem aqui entre vírgulas. Só que tem uma observação, uma nota que tem aqui embaixo, ó. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, que está mais fácil a leitura, vem assim. Se o adjunto adverbial for curto e estiver no início ou no final do período, a vírgula é optativa, ou seja, facultativa, ou seja, ainda você pode usar a vírgula ou não. Nesse caso, use-a se quiser dar destaque à circunstância marcada pelo adjunto. Então, aqui nós temos, à tarde, os amigos iam ao café 17, sem a vírgula. À tarde, quando? À tarde é um adjunto adverbial de tempo. Ou então você põe a vírgula, optativo. À tarde, os amigos iam ao café 17. É um caso aqui facultativo. Oi? E tem crase. E tem crase, sim, a locução. Nesse caso aqui é uma locução. Nesse caso, que nem sempre, se você observar dentro do contexto, vai ser uma locução em que você usará crase, nem sempre, tá? Depende aí. Aqui sim é uma locução adverbial. Joia? Então, nós temos aqui, lembrando, para ser facultativo, é locução adverbial curtas, adjuntos adverbiais curtinhos. Naquele dia ensolarado, ali é quase que obrigatório, né? Vamos dizer obrigatório. É facultativo se for um adjunto adverbial curto. Olha, observem bem a nota, tá? À tarde, à noite, etc. Às vezes, então pode ter a crase ou não. Agora aqui, opa, tem que ir no meio da tela, né? Espera aí. Não, coloca o... Eles estão vendo a resposta. Só. Deixa. Vamos ver agora a página 105. Temos ainda um outro pontinho, não vou mostrar aqui para vocês não, que daqui a pouquinho eu arrumo a tela direito, que na pressa eu fiz tudo errado aqui. Temos um último pontinho, olha. Para isolar expressões explicativas ou corretivas. Exemplo, o peixinho estava feliz, ou melhor, ou então, por exemplo, né? Adaptado ao cotidiano do homem. Então, aqui expressões explicativas ou corretivas, você vai colocar a vírgula. O que eu vou pedir nesses minutinhos aqui, pouquinho tempo, tá? Que eu vou deixar vocês fazerem. Eu acho que já tem até aluno fazendo, pelo que eu estou vendo aqui. Quem está ligado aí com a câmera, dá para eu perceber. Agora, quem não está ligado à câmera, pode estar deitado, pode estar jogando, não é? É isso aí. O que eu posso fazer daqui de longe?
só alertá-los e mostrar a importância do estudo na vida de vocês e do preço alto que os pais de vocês pagam na escola, né? Eu tenho que alertar esses dois lados fundamentais. A vida de vocês como estudantes e o preço que é pago na escola, o valor de mensalidade que é pago na escola, ok? Pensem nesses dois lados, tá? Então, vamos lá. Certo. Fazendo o número 2, justifique o uso da vírgula, respondam aí, olhem lá as justificativas nas páginas anteriores. Vai fazer só o número 2, professora? Fazer o número 2. Se você já fez o número 2 enquanto me espera, que eu tenho, né, que agora que eu dei a partida de fazer o exercício, então eu dou uns minutinhos. Você pode ir para o número 3, sem problema. Números 2 e 3, tá? Oi. Aqui, o Matheus Lima pediu para avisar que na primeira aula ele não respondeu porque a luz do prédio dele acabou. Porque o quê? O Matheus Lima pediu para avisar que No na primeiro primeira aula tempo. ele não respondeu o que você perguntou porque a luz do prédio dele tinha acabado. Mas eu não vi nem ele aqui. A luz que tinha acabado? O que tinha acabado, Isadora? Não, o Matheus Lima Não, o pediu que pra acabou, avisar eu só não ouvi o final. que ele não respondeu no primeiro sim. tempo Por quê? porque a luz do prédio dele tinha Então, acabado. a luz. Tá bom, eu só pedi para você... É do Matheus Lima. Tá, sim, não entendi. Eu só não ouvi o final. A luz tinha acabado. O Fábio até colocou isso no grupo nosso de professores, mas aí como... Tá bom. Então, depois eu vejo aqui o que o Fábio colocou. Eu li muito rápido. Obrigada, tá, Isadora? Tudo bem? Vamos ver aqui. Você escutou? Porque minha internet está meio ruim. Está aparecendo a resposta. Gabi, me ajuda aqui, por favor. Eu quero só aqui, já vai aparecer a resposta. Tem jeito, né? Não tem como fazer mágica, né, minha filha? Aí já apareceu a resposta da letra A aí para vocês. Olha, justifique o uso da vírgula nas orações a seguir. Não me assiste o dinheiro. Peraí. Tá bom, Matheus Duval. A Isadora falou aqui para mim. Não me assiste o direito de te guardar comigo. Então, tem a vírgula aí, porque a vírgula separa a repetição. Ó, não, igual aquela regra. 3, 3, 3. Ou então palavras diferentes, mas com a mesma função sintática, né? Então, atenção nas palavras repetidas, é necessário usar a vírgula. A letra B, vamos lá. Por que te roubar por mais tempo aos carinhos do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Por que tem vírgula aí? Está separando o quê? Para fazer uma enumeração. Uma enumeração, olha bem, nesse caso, a enumeração de adjuntos adnominais. O Breno entrando. De adjuntos adnominais, de carinhos, né? Carinho do pai, ó, do teu, da tua, os teus seria teu, tua e teus, né? E a letra C,
Vamos lá, peraí. Separar o adjunto Desde adverbial. então ficaram inseparáveis. Esse desde então, a vírgula aí, o que seria? Separar o adjunto Separar o adjunto adverbial. adverbial, colocado no início da oração. Muito bem, Rebeca. Então, aqui vimos os 3 casos, na repetição de palavras, na enumeração, e aqui os adjuntos adverbiais no início da oração. Muito bem. Na número 3, temos: releia o trecho a seguir do texto 3. Quem pode ler, por favor, esse trechinho rapidinho? Eu. Diga, leia. Quem? Acho que Onde? 2 falaram. Ah, Pode pegar o gente ler? Ok. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café. obrigada, Miguel Jorge. Faz assim, então. Yuri, lê a letra A, por favor. Que sentido é possibilitado pelo uso do ponto final, isolado os adjuntos adverbiais, pelas calçadas, pelos elevadores e pelo café. Então, vamos lá. Que sentido tem essa separação Não, com ponto? Quem fez, hein? para não precisar ficar repetindo a vírgula? Pra quê? Fala mais alto aí. Para não precisar ficar repetindo a vírgula? Não entendi, Rebeca. Para Para substituir a vírgula? substituir a vírgula. Tia, Tem uma outra resposta. Vamos lá. Pode não até entendi ser para muito substituir bem, a vírgula tia. para dar uma pausa, né? Mas para que mais? Tia, eu não entendi, porque não era só colocar um ponto e vírgula? Seria a vírgula, mas por que que foi usada a pergunta? Por que que vocês acham que foi colocado o ponto aí? Que sentido é possibilitado pelo uso do ponto final, isolando os adjuntos adverbiais, que no caso deveria ter vírgula, separando. O que que vocês acham? Por que que pôs o ponto e não a vírgula? Porque é curto e a vírgula, nesse caso, é optativa. Tem outro motivo. Vamos ver, quero ouvir mais alunos aí, até chegar no corretivo. Especificar os locais citados? Quase, está chegando perto. Para especificar, gostei, mas tem um outro. Especificar quer dizer fazer o quê, hein? Está quase pertinho, Miguel Jorge. Você chegou mais próximo aí. Por que que tem o ponto nesta frase, ao invés de colocar a vírgula? Declarar? Declarar? Para chamar atenção, pessoal. Olha bem, ao usar o ponto final, o autor os coloca em ênfase, chamar atenção, para identificar mais, né? Fazendo com que na leitura seja dada uma pausa maior entre eles. Então, por isso ali, nesse sentido, foi usado o ponto. Aí é mais uma interpretação mesmo, né? Então, para chamar mais a atenção. Deixa eu ver aqui. Tá bom, Matheus Duval, já li seu recadinho. E agora, alunos lindos, virem a página. Vamos na página 106, o Tem recapitulando. letra B. Ah, perdão, tem a letra B, verdade. Segundo as convenções da escrita, que sinal de pontuação substituiria o ponto final? Qual que é, pessoal? Claro, né? Ponto e A vírgula. vírgula. Falei um monte de vezes aqui, a vírgula. Certo seria a vírgula. Mas, nesse caso, para chamar atenção, para dar uma ênfase maior, usou o ponto. Ok? Então, agora sim, vamos virar lá no recapitulando. Aqui mesmo? Professora, Oi. eu nunca entendi muito bem. O ponto e vírgula serve pra quê? Tipo, Ai, na nós... vírgula assim, tem um ponto. Peraí. Ai, Jesus, peraí, só um instantinho. Pronto. Só um instantinho, gente. Mas eu não quero que eles vejam. É. Só um instantinho, tá?
Aham. Tá bom. Agora vamos lá. Eu tive que fiquei enrolada aqui agora. Desculpem, tá? Pelo meu atraso aqui. Diga, Yuri, qual foi sua pergunta mesmo? Eu não entendi muito bem. Para que serve ponto e vírgula? Não é O ponto e vírgula é parecido às vezes com a vírgula, né? Porque a Eu não vírgula, entendo, porque ela poderia enumera. Hein? Eu achei que poderia ali, em vez de ter colocado ponto e vírgula. É quando entra num outro contexto. Eu separei para vocês, como eu separei para o sexto ano também, há um tempinho do sexto ano eu fiquei de dar para eles. Tem semelhanças da vírgula e o ponto vírgula, quando vai enumerar, é sempre a vírgula, né? Mas quando você vai... Não, enumerar, perdão, é ponto e vírgula. Mas no caso ali, seria exatamente a vírgula para separar os adjuntos adverbiais. O ponto e vírgula é mais numa enumeração com a mesma, vamos dizer, assim, com citações, o ponto e vírgula com as citações. Um exemplo, peraí, que vem aqui. Vou fazer a listagem dos alunos que não fizeram as atividades. 2 pontos. Aí eu vou listar embaixo, né? Falo o nome. Faz conta que é um nome, né? Aí ponto e vírgula, colocando um embaixo do outro. B, com itens. Então, eu uso especificamente o ponto e vírgula. Tá? Ali, no caso, só seria a vírgula devido aos adjuntos adverbiais que nós estamos vendo. Por isso que é emprego da vírgula, não é o emprego do ponto e vírgula. Tendo adjunto adverbial, não posso empregar o ponto e vírgula, apenas vírgula. Tendo predicativo, não posso empregar o ponto e vírgula, apenas a vírgula. Tendo uma enumeração com palavras repetidas ou enumeração com a mesma função, não posso usar o ponto e vírgula, apenas a vírgula. Tá? Então, são exemplos assim. Eu pensei mesmo em trazer para hoje, mas ontem não deu tempo de vocês até mesmo observarem a diferença. Eu vou separar para a próxima aula, que eu já deixei até na gramática ali, mas não deu para eu colocar no slide, tá bom, Yuri? Agora, aqui nós temos um recapitulando, que a gente vai adiante aqui, olha só, com só os exemplos, né? Sujeito e predicado, que nós vimos não tem vírgula, aí vem os exemplos, o verbo e o objeto não tem vírgula, tem um exemplo, o nome e complemento, mesma coisa, o nome e adjunto adnominal, que também não tem vírgula. No período que se usa vírgula, quando que se usa vírgula? Olha aí, os elementos repetidos, observe, é só a vírgula. Elementos repetidos, o aposto, o vocativo, o predicativo. Opa. Eu voltei. Ai, sei lá, fui lá no do sexto ano? Você fechou? Fechei, Gabi. Não, sei lá o que eu fiz. No predicativo, quando deslocado, ok? Então, agora aqui, deixa eu ver, tem mais, não tem? Estou enrolada aqui, Gabi me deixou sozinha, fica enrolada. Do predicativo, o adjunto adverbial, olha lá no meinho, ele está entre um termo e outro, e as expressões explicativas, que foi o último que a gente viu, ou melhor, então, por exemplo, são exemplos de expressões explicativas. Agora temos um exercício de fixação. Como o nosso tempo, peraí, eu preciso fazer a chamada para a gente dar continuidade. Vamos lá. Neste tempo de aula, nosso segundo tempo, os alunos Amanda, João Vitor Carvalho, os que faltaram, hein? Maria Clara e o Pedro Henrique, são os alunos faltosos desse segundo tempo de aula. E o Matheus Duval, depois eu vejo ali do primeiro tempo o que eu faço ali. Tem que perguntar para o Fábio direitinho. Tá bom? Nesses exercícios de fixação, e para segunda-feira, enquanto... Só parem aí um pouquinho para me escutar. E se estiverem fazendo, tem que me escutar ao mesmo tempo. Para segunda-feira vai ter uma tarefa que voltem aí na apostila de vocês, página 100, voltem aí.
Parem de fazer o exercício, voltem lá na página 100, vai estar no slide, depois eu coloco, tá? Tarefa para segunda-feira. Segunda-feira é dia 20... É a velha história. Que dia é segunda-feira? Dia 24, gente? 25, eu acho. 20. Ai, vê para mim. 24. É dia 24. Ai, obrigada. 24. Então, página 100 e 101. É pouquinha coisa, tá bom? Isso aí Peixinho vocês de fazem. novo, professora? Só que Oi? em texto? É a história Oi? do peixinho, só que em texto? É isso, é uma Eu acho que narrativa, exatamente. É uma tomara narrativa que bem então não teve, pequenininha né? aí. Porque Bem aquela que a gente pequenininho. viu era Então, uma de é dando fora. continuidade à velha história, o mesmo texto, a mesma história. E bem pouquinho coisa para responder. Olha, atividade de 10 minutos estourando, vocês fazem isso aí. Ou 15, é o máximo. Bom, para segunda-feira. Por que que eu não quis passar muito? É semana de provas para quem está de recuperação. Então, eu também fico preocupada com isso, tá? Se tiver alguma tarefa da minha disciplina, vai ser uma semana com bem pouquinha tarefa, Professora, tá? Oi. vai ter aula quando chegar a semana de provas de recuperação? Sim, a prova é à tarde. Ah, tá. A prova é 14 horas, então é aula normal. A minha preocupação é essa, de passar a tarefa, porque o aluno à tarde vai estar fazendo prova, né? Então não vai ter muito tempo de tarefa. É complicado a semana que vem, né? Então eu só vou passar a tarefa para segunda-feira. Depois eu vejo um bem mínimo de coisa, eu vou procurar fazer tudo com vocês na hora da aula mesmo, para não dizer assim, atrapalhar os alunos de recuperação, que a gente tem que pensar neles. Se eles estão de recuperação, eles precisam de ajuda para que recuperem, né? Então, eu vou ter essa cautela, podem ter certeza. Então, no exercício, vamos fazer juntos aí agora, hein? Temos assim, uma tirinha. Quem pode ler essa tirinha, por favor? Eu, professora? Ok, Vou lá Yuri, na lê. página, peraí. Página 106, número 1, a Posso começar? tirinha. Pode. Cadê a minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto. Debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. Ó, aqui. Aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Olha isso, né? Onde que deveria estar a jaqueta? No armário mesmo, não é? Não embaixo da cama, em cima da cama, embaixo da cama, ou outro qualquer lugar. Teria que estar no armário. Eita, danadinho, né? Vamos lá. Observe o emprego da vírgula no segundo e no terceiro quadrinhos da tirinha. O sinal de pontuação está sendo usado para o quê, hein? Separar elementos de uma lista?